Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Ed Carlos, psicólogo, e falando aí, né, mês de agosto, mês de psicólogo, a importância que tem também esse segmento, principalmente esse profissional aí, né, na sua atuação no seu dia a dia. Vamos ouvir. Boa tarde, Ed. Boa tarde, ouvintes da São Felipe FM e pessoal que nos acompanha também pelo site. Eu vim aqui hoje falar, né? Sou Ed Carlos, psicólogo, trabalho aqui no município de São Felipe e vou falar um pouquinho sobre o papel da psicologia, né? E dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo, né? E vamos esclarecer algumas dúvidas da profissão, explicar como que é a nossa atuação, como que a psicologia é exercida aqui no município. A gente tem nos acompanhado aí nos últimos anos, aqui em nosso município, um alto índice de suicídio, uma coisa muito preocupante. E a gente vê essa resistência ainda das pessoas aí procurar o psicólogo. Não, o psicólogo é coisa de doido, é isso, aquilo, outro. Então tem essa resistência, a gente também vê o alto índice aí, né? Pessoa depressiva. O que é que mantém essa resistência de estar buscando o profissional? Inclusive, isso motiva, né, o psicólogo, a mim, por exemplo, está sempre buscando esses veículos de comunicação para que a gente possa estar esclarecendo qual é o papel do psicólogo, porque ainda é uma profissão muito, como que eu posso dizer, vista de uma maneira errônea. Existe ainda um preconceito muito grande sobre a procura do psicólogo, né? Porque muitas pessoas associam a psicologia aos transtornos mais graves, né? Os transtornos psiquiátricos mais graves. E a psicologia, na verdade, ela é indicada para casos simples, né? Desde dificuldades em lidar com situações corriqueiras do dia a dia, alterações no estado de humor. Eu costumo pensar assim que todo problema que sozinho você não consegue dar conta, um psicólogo ele é indicado. Então muitas vezes as pessoas elas sentem a necessidade de um auxílio, mas elas evitam procurar o profissional porque elas acabam imaginando o que vão pensar. Procurar um psicólogo é assumir um atestado de doido, né? Então essa associação da psicologia com a loucura, ela ainda permeia o discurso social, né? O preconceito de quem busca, né? E aí o que a gente tenta fazer é justamente desmistificar essa crença para que as pessoas elas possam estar mais abertas a buscar o profissional, e faz muita diferença, né? Então, à medida em que a pessoa começa a ter contato e percebe que não é isso, né? E que todo mundo, o ideal é que todo mundo busque o psicólogo, até porque a saúde mental, assim como a saúde física, ela demanda um cuidado, né? E a gente não pode negligenciar o cuidado com a saúde mental, né? E todo mundo, em algum momento da vida, em alguma fase, passa por instabilidades, por problemas, e o psicólogo ele é aquele profissional que vai estar ali lado a lado, ajudando a clarificar essas confusões que acontecem muitas vezes, e às vezes num ato simples de acolhimento, isso pode fazer uma diferença muito grande, né? E hoje em dia o que atrapalha muito o nosso trabalho é justamente isso, esse preconceito, essa falta de clareza exatamente sobre qual que é o papel do psicólogo, sobre quando buscar um psicólogo, sobre quando se faz necessário. E estamos aqui para isso, né? Para esclarecer, para que as pessoas possam aos poucos ir rompendo com esse preconceito que infelizmente gera uma barreira, né, tão grande que acaba limitando o nosso campo de atuação, nosso cuidado.
Aqui a gente devemos aí, né, atribuir, né, essa elevação, né, desse índice de pessoas hoje com algum tipo de problema mental, né, a questão psicológica. Então é uma coisa mesmo preocupante, né. A gente conversa com algumas pessoas, alguns citam, né, que hoje, em virtude até do próprio isolamento, as pessoas pouco conversam, pouco diálogo. Isso pode ser um dos fatores hoje que tem contribuído de forma mais assim direta nessa questão. Sem dúvida, né? Eu observo no meu trabalho, no meu dia a dia, que boa parte das demandas psicológicas são também situações relacionadas a uma convivência familiar deficitária, digamos assim, né? Deficiente. A gente pode observar que são pessoas que necessitam de um acolhimento, necessitam de um nível de entrosamento social que possa promover saúde. Eu costumo acreditar que o indivíduo, o ser humano, como um ser biopsico, socioespiritual, ele precisa estar convivendo bem em sociedade para que ele possa garantir a sua saúde mental, que a gente sabe que não é plena, né? Mas na medida em que a pessoa ela tem conflitos no âmbito familiar, que ela passa por situações que a faça se sentir isolada de alguma forma, reprimida, formas de violência que muitas vezes passam despercebidas, né? Porque a violência não é só um ato físico, mas pode ser na maneira de se dirigir a alguém, uma coisa que se diga. Tudo isso daí contribui, né? E gera esses índices que a gente vê de pessoas com sofrimento, né? Então, não há o sofrimento psíquico isolado do social, né? Então, o social é uma esfera em que o indivíduo é atingido, né? E que vem trazendo aí a causa do impacto psicológico, que também impacta o físico de maneira geral, né? Eu costumo pensar que o indivíduo ele é um ser integrado, né? Então, o que afeta uma esfera afeta todas as outras. É uma coisa realmente muito preocupante, né? E hoje, em virtude dessa questão, o próprio capitalismo que impulsiona, a gente está no dia a dia, se multiplica também a carga de trabalho, isso acaba também sobrecarregando, e às vezes as pessoas têm aquele anseio de querer buscar algo e não conseguem, então vai realmente reprimindo esse sentimento, uma hora a coisa realmente detona, né? Sim, a frustração. Hoje a gente vive numa sociedade, né, já no século XXI, uma sociedade cada vez mais ansiosa, né? Cada vez mais estressada, nosso ritmo de trabalho e as demandas do nosso dia a dia fazem com que a gente trabalhe nesse ritmo que é um ritmo que acaba atrapalhando ter um nível de saúde adequado, né? Então, a saúde ela envolve o trabalho e também o momento de descanso, né? A saúde mental, para que ela possa acontecer, ser efetiva, a gente tem que também dispor de outros recursos, né? A gente percebe que não há tempo para cuidar de si, não há tempo para socializar, não há tempo para atividades de lazer, não há tempo para nada. Então esse ritmo adoecedor, a qual nos demanda a sociedade, ele proporciona o adoecimento. O psicólogo vem para tentar interromper um pouco esse fluxo tão doentio em que as pessoas acabam entrando e com isso adoecendo. Esse mês, como você falou aqui inicialmente, o mês do psicólogo, como é que está aí as atividades, parte do NASF relacionada aí a essa área de atuação? O NASF é um dos mecanismos assim, né, do município, né, promovendo a saúde mental, mas não é o único, né?
Existem aqui vários setores. E o NASF ele trabalha dando apoio, né, à estratégia de saúde da família. E no âmbito da saúde mental, nós trabalhamos principalmente na promoção de saúde, né, promoção, prevenção, e trabalhamos também com grupos de pessoas vulneráveis, né, a uma série de questões, né? Então hoje a gente desenvolve trabalho com gestantes, desenvolvemos trabalho com idosos, com adolescentes e a cada mês a gente tenta explorar, né, muito baseado nas demandas que a gente vai observando no município, para a gente estar incluindo nesse trabalho, principalmente de promoção. Também trabalhamos com cuidado, né, ambulatorial da população, mas o NASF ele se direciona principalmente nesse foco, né? E temos muitos outros serviços aqui na cidade também, como o CAPS, o CREAS, o CRAS, o NAP também. São outros serviços mais especializados que direcionam aí a demanda da saúde mental. Então o foco principal do núcleo, né, é nesse campo de atuação. Isso, a gente trabalha com prevenção, né? Através de informações, acolhimento, trabalho em grupo, palestras. Então são atividades voltadas para, em cima dos focos de vulnerabilidade social, que a gente possa evitar que o problema ele ou venha surgir ou venha se agravar, né? Também trabalhamos acolhendo aquele problema já instalado, né? Mas o NASF ele presta esse apoio principalmente nessa via de atuação. O mês que vem, né, já se inicia uma campanha muito importante que nós estávamos discutindo anteriormente, que é essa questão do suicídio, né? No ano passado já tivemos alguma mobilização na cidade. Você tem alguma coisa já de planejamento para começar, no início do mês que vem, já começar realmente um trabalho mais forte de conscientização nesse sentido? Sim, o NASF ele sempre está envolvido em todas as campanhas do Ministério, né? No passado tivemos um Setembro Amarelo muito forte, uma mobilização, o CAPS, os demais serviços. A gente busca fazer essa união sempre. Sabe que o risco de suicídio, né, casos de depressão, a gente vê aqui nos índices da cidade que acontece com muita frequência. Infelizmente é um problema que precisa ser tratado, precisa ser discutido, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desmistificar, a gente precisa demonstrar a nossa disponibilidade para o acolhimento e nosso objetivo é fazer esse trabalho matriciado, buscando a integração dos demais serviços para que a gente faça uma mobilização na cidade, para que a gente possa estar trazendo informação, para que a gente possa estar identificando essas pessoas e facilitando o fluxo delas para que elas possam ser acolhidas da melhor maneira possível, né? Como se fazer, na verdade, para a gente identificar aí os sintomas de uma pessoa realmente está depressiva? As pessoas que realmente não se demonstram de maneira nenhuma que está com a depressão, né? E acaba, num momento ou outro, aí, né, cometendo aí o suicídio. A pessoa, fulano de tal, uma pessoa que estava no dia a dia com a gente, nunca demonstrou assim, um sinal assim, de algum tipo de distúrbio, né? E de uma hora para outra comete um ato desse, né? Principalmente os familiares que estão em casa, quais são os sinais aí? Tem alguma coisa que você pode identificar que uma pessoa está com algum tipo de depressão? Olha, primeiramente eu diria que é importante buscar, ao identificar qualquer estranheza, é importante acolher essa pessoa, né? Geralmente as pessoas com depressão, as pessoas que têm aí uma ideação suicida, elas costumam falar sobre isso quando elas se sentem acolhidas, quando elas se sentem confortáveis à vontade, não se sentem julgadas, quando elas se sentem num espaço onde elas podem expor aquela dor, né? Então é importante você
deixá-la sempre à vontade para isso. De alguma maneira isso pode se expressar em alguns discursos, né? Às vezes o indivíduo fala assim, eu gostaria de sumir, eu não aguento mais. Todas essas dificuldades, quando ela começa a demonstrar que a vida já perdeu o prazer, que ela se sente muito sobrecarregada, que ela não sabe o que fazer. Então, o falar sobre a dor já alivia um pouco o peso da angústia existencial naquele momento, ainda que a situação geradora do conflito psíquico ela não se dissipe. Então é importante proporcionar um espaço vital onde essa pessoa possa falar sobre o seu sofrimento. A gente nunca vai ter certeza do que a pessoa é capaz, né? Em toda dúvida, sempre espere o pior, de fato, né? Sempre espere que essa pessoa é capaz de cometer o ato, porque muitas vezes a gente vê assim alguns discursos, por exemplo, não, ela só está falando para chamar atenção, é da boca para fora, né? É da boca para fora, ela não teria coragem, e a gente não pode pensar dessa maneira, né? Porque a gente vê que acontece e justamente surpreende muita gente quando acontece, né? Poxa, eu não imaginei que fulano iria fazer. E uma coisa interessante sobre o suicídio é o seguinte, nem sempre o suicídio acontece naquele momento de maior sofrimento, nem sempre acontece no momento em que a pessoa está mais angustiada. Às vezes o suicídio ele pode acontecer num período de leve melhora, é o que as pesquisas indicam, porque às vezes a pessoa, quando ela já decidiu pelo suicídio, quando ela já decidiu, não, agora eu vou pôr um fim na minha vida ou algo do tipo, ela pode sentir um leve conforto por ter já um plano sobre a vida dela, né? Eu vou pôr um fim na minha vida. E para as pessoas que estão de fora, para as pessoas que estão observando a situação, podem pensar, não, ela está bem, ela está melhor, mas às vezes o próprio planejamento do ato pode gerar um conforto momentâneo, né? Então, na verdade, a pessoa não está bem, ela só está motivada para o ato. Então é bom estar atento, né? Então, como eu falei anteriormente, o adoecimento mental ele não é um adoecimento apenas da mente, é um adoecimento do corpo, é um adoecimento social, é um adoecimento em todas as esferas. Então, quando a gente fortalece essa esfera social do acolhimento, a gente proporciona o indivíduo a trabalhar com essas angústias também, né? E a gente ganha tempo para poder ajudar ela a trabalhar em cima desse foco do conflito, né? Então, assim, o indicado no primeiro momento é você estar conversando, é você estar acolhendo, é você estar buscando a escuta empática. Existe uma diferença muito grande entre interesse e curiosidade, né? O interesse é quando você fala com a pessoa, você busca mostrar para ela que você está ali para querer ajudá-la, para querer confortá-la, auxiliá-la de toda forma a sair daquela situação. A curiosidade é quando você simplesmente está querendo apurar os fatos, né? Então aquela pessoa que chega, quer saber os detalhes da história, mas não está interessado em você de fato. Tudo isso é percebido de uma maneira consciente ou inconsciente. Então, o acolhimento é justamente isso, né? É você conseguir ouvir outra pessoa se desprendendo da sua curiosidade, se desprendendo da sua necessidade e se colocando no lugar dela, daquele sofrimento, né? Para que ela possa se sentir acolhida e também poder ouvir aquilo que você tem a dizer, né? Então, no primeiro momento, acolha. Não tenha medo de falar sobre o suicídio com uma pessoa que demonstra ter uma ideação. Algumas pessoas têm isso como um tabu, né? Não vou falar porque eu posso estar dando ideia. Se a pessoa tocou no assunto, se a pessoa falou assim, estou pensando tal coisa e tal. Já está no extremo.
Se ela falou, por exemplo, não, eu estava pensando, ouça o que ela tem a dizer, não mude de assunto cortando de uma hora para outra pessoa, porque aquilo pode ser uma angústia que ela tem no momento e no ato de falar sobre aquilo ela pode dissipar isso com você. Não chegue já barrando ela, porque talvez todas as outras pessoas tenham barrado e esse processo só vai ampliando essa angústia, esse sofrimento, né? Esse seria o primeiro momento, o acolhimento. E no segundo momento, quando essa pessoa já estiver mais apta para te ouvir, aí o indicado é pedir para que ela busque um serviço de emergência psicológica. Aqui em São Felipe, eu realizo os atendimentos no hospital, nos postos de saúde. Procure um posto de saúde, procure uma unidade de saúde, procure também o CAPS. Então são alguns serviços que podem, ou CAPS, ou CRAS, ou CREAS, são alguns serviços que podem estar direcionando a sua demanda. Tá? Esses casos de emergência a gente se organiza para fazer o atendimento da forma mais rápida possível. A gente sabe que a demanda é grande, que a gente tem que fazer uma organização do sistema, porque não dá para atender todo mundo, mas a gente busca sempre estar acolhendo essas pessoas com uma necessidade maior. Então, você percebeu na pessoa uma abertura de buscar ajuda, isso já é um bom sinal, um ótimo sinal. Direcione ela, fale um pouquinho que a psicologia não é nada disso, que todos nós adoecemos, fisicamente e mentalmente. Essa consciência de que o adoecer mental não é a loucura, né? Já abre portas, né? E abrindo portas, facilitando esse acesso, aí o profissional ele pode atuar melhor, né? E aí realizar o acolhimento, direcionar para um profissional da saúde mental é o melhor a ser feito, né? Muito bem, né? Estamos aqui hoje com o São Miguel de Cabo, psicólogo, dica em saúde, trazendo essas informações realmente preciosas. Em relação ainda à questão do problema de depressão, essa questão psicológica, existe aí alguma faixa etária específica que as pessoas têm a tendência em estar mais aí eminente aí a correr esse risco de ter algum tipo de ser atingido aí para a questão da depressão? O que a gente observa é que existem idades em que o adoecimento, né, nesse sentido da depressão que você falou, é mais comum, né? Algumas idades traz uma certa vulnerabilidade maior. Mas assim, existem fatores associados a isso, não apenas a idade justifique, né? Existem fatores sociais, por exemplo, e fator biológico, né? Então, uma pessoa cujo pai, a mãe, a avó, o avô, enfim, já teve depressão, por exemplo, é uma pessoa que tem uma predisposição maior a ter também. Não significa que isso vai ser um determinante, não significa que por si só esse dado vai determinar que aquela pessoa tem. Mas a gente sabe que existe uma interação de fatores aí, né? Tem fatores sociais, tem fatores da própria história de vida da pessoa, e todos esses fatores juntos é que vão determinar, né? A terceira idade, a partir ali do fim da meia-idade, início da terceira idade, esse período em que algumas pessoas costumam ficar mais ociosas, vem esse período da aposentadoria, algumas pessoas estão menos ativas, às vezes até por conta do afastamento dos filhos. Traz fatores... Na verdade, o processo de adaptação também acaba comprometendo essa situação, né? Isso, todo esse processo de readaptação, a mudança pode trazer sim um componente de frustração, de angústia, de sofrimento. Existem as crises, né? Ao longo da nossa vida a gente vai passando por crises, né? Tem a crise tem crise na adolescência, tem crise na meia-idade, tem crise na terceira idade. Então essas crises elas podem sim
desencadear assim, um sofrimento psíquico que em uma pessoa, por exemplo, predisposta à depressão, isso pode ser suficiente para gerar um quadro, né? Mas é difícil a gente dizer, juntar os componentes e dizer tal algo pessoa, específico, né? Porque cada pessoa adoece de um jeito, cada pessoa sente de um jeito. Então, o psicológico de uma pessoa é formado por diversos fatores, né? Pela história de vida, pela cultura em que ela está inserida, por fatores biológicos. Então, para a gente poder... Então, a psicologia ela sempre trabalha com caso a caso, né? Mas alguns públicos são vulneráveis, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar com... A gente observa, por exemplo, crianças e adolescentes em famílias desestruturadas, por exemplo, né? Vítimas de violência, de abuso, pais alcoólatras, em situação de risco, de vulnerabilidade social, desfavor econômico. São vários indicativos assim que podem proporcionar. Eu trago esse questionamento porque a gente vê, né, sempre levantamentos e dados, aí cita realmente essa diversidade do público que é atingido, né? A criança, adolescente, principalmente o adolescente, acaba dizendo, fulano tá depressivo, tem que fazer tratamento, provavelmente o quadro dele é bem complicado. E às vezes as pessoas pensam que é só a pessoa já quando numa idade avançada, que acaba sob uma pressão também, que é atingida aqui pela questão da depressão, mas a gente vê que existe uma diversificação muito grande, né, do público-alvo, né? Existe, e a depressão é uma doença bem democrática, né? Porque não tem classe social, não tem faixa etária, ela pode atingir qualquer indivíduo. Muito bem, esse é o Dica de Saúde no dia de hoje, né? Com o psicólogo Ed Carlos aqui conosco, trazendo essas orientações realmente importantes, né? Acredito que quem está nos ouvindo neste momento, está nos assistindo aí, pode tirar, né, algumas dúvidas, principalmente quando você cita aí, né, as pessoas aí começam também a se pronunciar, na verdade, aí, dos sintomas da sentindo, e às vezes a gente está tão atarefado nas coisas que a gente não para nem para poder escutar, realmente ouvir e perceber, né, esses sinais, que é primordial, que a gente pode estar evitando aí, né? Nos casos, como a gente vê vários casos de suicídio, numa simples observação dessa, aí você pode estar evitando um caso desse, né? Agradecer a você pelo dia de hoje, pela sua participação aqui, né? E vamos estar já no início, né, no próximo mês, convidando você novamente para estar conosco aqui, para a gente intensificar também, né, a campanha do Amarelo, Setembro Amarelo, né? Para a gente trazer aí, né, isso com mais eminência aqui na programação, né? Das orientações de como realmente evitar, de como os atalhos que devemos buscar aí, né? Para realmente aí nos distanciar o máximo possível aí da depressão. Eu que agradeço, JC, o convite, agradeço também a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando e busquem sua unidade de saúde para mais esclarecimentos, tá? Para mais direcionamentos, tá? Que estaremos sempre à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Continue acompanhando a rádio porque nós estaremos trazendo, né, sempre dicas de saúde aqui também. Esse é um espaço em que a gente vai estar trazendo essa promoção, tá? E a gente busca contribuir com a saúde da população, de modo geral. Então, sinta-se acolhido nesse espaço, tá bom? Mais uma vez agradecer aqui ao Ed pela participação conosco e a você que é internauta que nos acompanha através do YouTube, Facebook, o site da C Repórter, né? Continue aí, né, compartilhando nosso material, que a gente possamos atingir o máximo de pessoas possível, né? E aí, assim, né, com as orientações importantes que Ed trouxe aqui no dia de hoje, né, poder evitar aí, né, que as pessoas aí possam chegar aí ao colapso, né? Como tivemos vários casos aqui no município e aí na região também, né, do próprio suicídio. Então, chegando realmente ao extremo. Então, nos ajude, né? Compartilhe nosso material aí na sua rede social também e ajude aí a divulgar o máximo possível. Obrigado a todos.